Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a casa do nosso querido ministro Clarencio. Vamos iniciar a nossa tarde, noite de estudos com a leitura do livro Reflexões de Baltazar, volume 1, a lição 37, para a gente ir se ambientando. Ela nos diz assim: o corpo é uma habitação provisória de uma alma imortal. As lutas que se passam no corpo refletem o estágio da alma, e as dificuldades a serem enfrentadas indicam por onde estamos passando ou por onde já passamos em decorrência dos anos, dos séculos, dos milênios. Examinemos a nós mesmos e busquemos em Jesus Cristo pensar como nos consideramos curados ou doentes. Veremos que, no decorrer do tempo que se passa, com a melhoria do ser, com a renovação dos nossos sentimentos, com os hábitos salutares, com a força do amor que estamos adquirindo, viveremos uma vida com maior saúde e com maior paz. Muito bom. Passamos aos nossos avisos, alguns lembretes, algumas novidades. Muitos já conhecem, mas aqueles que estão chegando à nossa casa pela primeira vez, nós temos um trabalho de radiação e preces, né? Basta colocar o nome e o endereço completo, no caso da irradiação, e colocar uma vez por mês na caixa, lá embaixo, naquelas caixas azuis na entrada da casa, né, do corredor. E a irradiação, então, é para nós encarnados. A prece para os desencarnados. Aí, nesse caso, basta colocar o nome completo e as datas de nascimento e desencarnação. E em casos de suicídio, vamos colocar essa observação. Na irradiação, companheiros com ideias suicidas também, que tenham passado por tentativas, vamos colocar essa informação também. E as duas situações serão encaminhadas por uma tarefa específica. Ok? A casa oferece também o atendimento fraterno. Então, aqueles que ao final da reunião quiserem conversar, tirar dúvidas, é só procurar aqui a direção da mesa que será encaminhado para um médium para fazer o atendimento fraterno. Ok? A casa também oferece um curso sem pré-requisitos, que é o curso de valorização da vida, que acontece sempre aos sábados, às 16 horas. Estão todos convidados para participarem. Temos também para os companheiros com 60 anos ou mais o Centro de Convivência Vicente de Paulo, que acontece toda terça-feira, de 9 ao meio-dia. É gratuito, basta chegar e se inscrever. São diversas oficinas de entretenimento, de aprendizado, enfim. A casa também faz um trabalho de distribuição de cestas básicas às famílias cadastradas e quentinhas para os companheiros em situação de rua. E aí, para manutenção desses trabalhos, dessas duas tarefas, nós contamos com a colaboração de todos na doação de mantimentos não perecíveis. E um convite especial para os companheiros que trabalham na divulgação espírita, que trabalham na divulgação na casa, divulgação doutrinária. São convidados a participar de uma manhã de reflexões sobre essa tarefa. Orientações ao expositor espírita, de amanhã, né, dia 18, das 9 às 13. Então, os trabalhadores dessa tarefa estão todos convidados. Um aviso muito importante: nós temos o trabalho de coleta seletiva na nossa casa, mas por questões administrativas mesmo, não está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, saco plásticos de alimentos como arroz, feijão, açúcar, ok? Mas continuamos a receber os plásticos duros, né? As garrafas PET, papéis brancos, mistos, papelões, metais pequenos, alumínio, ferro e aço, e o óleo vegetal usado. Qualquer outra informação é só procurar a mesa aqui ao final que nós esclareceremos.
E não menos importante, vamos lembrar de colocar no modo silencioso ou desligar o nosso celular para que ele não atrapalhe os nossos pensamentos no decorrer do nosso estudo. Ok? Vamos à leitura então da nossa página de hoje, a página que todos recebemos na entrada, intitulada Jovens, que nos diz assim: no estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a quem foram confiados no berço. E outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, à feição das aves de ninho desfeito, largados sem rumo, à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios volutábulos do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhe o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinaldam-se-lhes a forma e pervertem-se-lhes a consciência. Ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter, e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade, sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para o serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos, onde a juventude é desamparada, a vida perece. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, psicografia do Chico Xavier. E assim convidamos os companheiros a unir os pensamentos, a elevá-los a Deus, a Jesus, para a nossa prece inicial. Deus de infinita bondade e misericórdia, Mestre amigo, querido de todas as horas, nos reunimos aqui, Mestre Jesus, em Teu nome, para iniciarmos o nosso estudo da noite em torno do Livro dos Espíritos.
Contamos com as tuas bênçãos, Mestre, com o teu amparo, com o amparo desses benfeitores amigos, a nos fortalecer a determinação para o estudo, para o aprendizado, para a renovação das ideias. E poderemos dar continuidade através dos estudos de hoje da nossa querida Cláudia e da nossa querida Fabíola, que sustentará o momento dos passos com o teu Evangelho. E assim, Senhor, rogamos ao teu coração, ao coração do nosso querido ministro Clarencio, e, sobretudo, a Deus, que possamos iniciar nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Como foi dito, né, hoje o estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, que é o capítulo 4, Pluralidade das Existências, são as questões 218 a 221. Eu vou ler só a 218 para que a Cláudia tenha tempo de desenvolver os seus raciocínios, ok? A 218 nos diz assim: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possuiu e conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. E assim passamos a palavra à nossa companheira Cláudia, que Jesus envolve e inspire. Olá, amigos. Deu certo. Que bom que aqui estamos, que possamos aproveitar muito o estudo de hoje, para a gente não só dar valor à nossa encarnação, mas à encarnação de todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos encerrando esse capítulo que fala sobre a pluralidade das existências, que é a misericórdia de Deus, que nos criou não só para sermos espíritos puros, na medida em que nós conseguirmos chegar no maior grau de pureza, mas também para sermos aquilo que nós mais desejamos. O que a gente mais deseja? Ser feliz, né? Não quer mais viver em agonia, a gente não quer mais viver angustiado, nem triste, nem frustrado, nem irritado, nem aborrecido, porque isso tudo não traz nada de bom para a gente. Então Deus nos criou para a felicidade. Mas ele nos deixou a oportunidade de construir essa felicidade. Mas nos deu os recursos, todos que precisamos para atingir e para ir aprendendo. E cada vez até que a gente passe por uma dificuldade, por mais que pareça dolorosa, pareça um sacrifício, é a nossa oportunidade de dar um salto. Quanto mais difícil, quanto mais doloroso, maior é o salto se conseguirmos vencer, se conseguirmos ultrapassar. E a doutrina espírita nos ajuda a fazer uma avaliação, a prestar atenção nas lições que nos são oferecidas, né? E a possibilidade dessa continuidade que muitos não sabem e vivem a agonia sem compreender determinadas situações, porque às vezes a gente não precisa lembrar, né? Porque a gente não lembra. Poucas são as pessoas que lembram o passado. Mas só de compreender que há um encadeamento, né? Que a nossa vida aqui é como aquele o Marcos é que costuma usar esse exemplo, né? Aqueles rolos de fita antiga de um filme, né? Aquele rolo enorme assim que ficava rodando lá, né? Hoje isso tá lá no museu, mas a gente lembra, né? A gente que mais dessa época lembra. A nossa vida é só um pedacinho, né? Aquele rolo é cheio de retratinhos que girando fazem parecer uma continuidade, né? Então, a nossa vida hoje é só um retratinho daquilo, né? Então, a gente compreender esse retratinho que tem antes e que tem depois faz a gente, então, vamos dizer assim, aliviar o peso das circunstâncias que vivemos. Embora, enquanto estamos vivendo, pareça que não tem fim quando ela está difícil. Mas Leon Denis fala para gente, no livro O Problema do Ser e do Destino, quando ele fala sobre a dor,
Ele diz para a gente que com um golpe, a dor é capaz de elevar o espírito a tais alturas que ele levaria 20 anos de estudos e esforços para alcançar. Então, a dor sensibiliza as partes que ainda estão adormecidas em nós, até para dar valor àquilo que a gente muitas vezes passa despercebido, sem percebermos o valor daquilo, a dar valor aos recursos que nós temos, a dar valor ao momento de estar bem. Às vezes a gente está bem e nem dá valor ao momento de estar bem. Mas a gente precisa, né? E eu sempre me lembro da minha mãe e agradeço muito a ela. Porque houve um momento na minha vida que eu estava tão feliz, que as coisas estavam dando certo, que foi uma alegria. E eu me lembro dela dizendo para mim: olha, grava então esse momento, porque virão outros dias nublados, virão outras épocas que você vai precisar passar por dificuldades. E vai parecer que não tem fim, mas você lembra que virão outros dias tão felizes como esse, momentos tão bons como esse, porque as tempestades passam, né? Às vezes elas mexem com tudo e a gente precisa renovar uma porção de coisas. Dá um trabalho, mas aquilo que está sendo renovado está sendo atualizado, melhor construído, reformado, né? E a gente coloca em prática, a gente ajeita aquilo que antes não estava bom, né? Assim, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, faz aquela bagunça, aquela sujeira, né? Mas em compensação depois fica tudo bacana. E a dor vem muito para isso, para acordar o que dentro da gente ainda está complicadinho, já caiu em desuso. Então vem para dar essa sacudida e a gente crescer. Graças a Deus que aqui estamos, né? Porque se Leon Denis fala que nós podemos crescer com os estudos e esforços, essa é a proposta da Casa Espírita. Nos ajudarmos a compreender, nos ajudarmos a entender o que estamos passando, a proposta que não é só de Deus, tá? É nossa também, porque todos nós participamos no planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, nós pedimos a oportunidade de reencarnarmos. Nesse momento em que a Terra está passando por essa transição, iríamos conviver até com pessoas difíceis, não só dentro de casa, como fora também, não só fora de casa, como dentro também. Mas nós que estamos aqui, sem dúvida, pedimos a oportunidade desse esclarecimento para nos fortalecermos. E melhor ainda, né? Nos fortalecermos uns aos outros. Isso aqui é bacana, que é a proposta divina. Então a gente já tem muito a agradecer, só de começar a pensar sobre esse tema de hoje, que fala sobre as ideias inatas. E fala para a gente, então, o quanto que não fica tudo esquecido, não. Esquecimento do passado tem um propósito. Nós já estudamos e outras vezes, quem ainda não estudou vai ter oportunidade de estudar, porque o próximo capítulo vai falar para a gente, depois das considerações sobre a pluralidade das existências, nós vamos ter um outro capítulo que vai falar para a gente isso também, né? Na escolha das provas. Nossa, tem muito estudo bom aí pela frente para a gente conseguir chegar até entender o esquecimento do passado. E quem quiser estudar mais também, vale a pena. A gente sempre recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente quem está passando por uma dor, tá? Quando Kardec traz para a gente não só o entendimento das nossas dores, das nossas dificuldades, mas também o que os espíritos trouxeram para nos alertar, para nos esclarecer, para nos fortalecer, né? Ele que é o capítulo 5 que fala bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus falou que aquele que sofre é um bem-aventurado. Como assim? Está sofrendo? Como é que vai ser feliz sofrendo?
Porque, na realidade, aquele que está sofrendo, ele já está colhendo. Ele está aproveitando os momentos para crescer. Enquanto que aquele que está fazendo bobagem, ele está plantando, né? Todos nós aqui possamos ler com atenção esse capítulo, compreender e seguir firme, sabendo que Deus não põe fatos pesados em ombros frágeis. Então, como a nossa amiga leu para gente, olha lá, a primeira pergunta que Kardec traz sobre essas ideias inatas, ou seja, aquilo que o espírito já traz dentro dele e que aparentemente, como tem o esquecimento do passado e como a criança ainda não se expressa totalmente, parece que ficou tudo adormecido, né? Mas olha lá, se o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que possuiu e conhecimentos que adquiriu em experiências passadas. Hoje, nós, principalmente através da internet, nós temos oportunidade de ver muitos casos, né? De crianças, por exemplo, que não tem como elas terem aprendido. Uma criança que não consegue ainda nem dedilhar um piano, consegue tocar uma música maravilhosa ali, com 4 anos, né? Criança como essa semana eu tive a oportunidade de ver Davi, eu tinha até anotado o nome dele aqui, Davi Jordani, 4 anos, aprendeu a ler com 2, a mãe durante a pandemia precisava fazer as coisas, selecionava vídeos educativos para deixar ele enquanto ela fazia as coisas, e ele aprendeu a ler. Ele aprendeu e se interessou muito, mostrando o tempo todo um dia viu um vídeo de esqueleto e gostou e queria saber o que era aquilo e pediu à mãe para mostrar. Com 2 anos e meio, mais ou menos, ele já começou a se interessar pelo corpo humano. Hoje, se a gente observar, ele dá aula, porque ele se liga muito na parte coronária, ele gosta muito dos estudos sobre coração, e ele quer ser médico cirurgião cardíaco, e ele dá aula para gente. É a coisa mais interessante, já foi entrevistado por várias pessoas, por canais televisivos. Gente, ele dá aula sobre o coração. Inclusive, insiste com a mãe dele que a mãe tem que mudar a alimentação. Ele não come pizza, pastel. Aí a mãe diz, mas por que que não pode comer pastel, Davi? Porque é como se você estivesse chupando óleo, mãe. Aí ele dá toda a explicação fisiológica, o que vai acontecer com o organismo. Ele só tem 4 anos, né? Então vejam só, ele aprendeu tudo isso numa tacada só, vendo os vídeos. De onde ele traz isso, né? E não é só agora, gente. Não é só agora. Agora nós temos a notícia pela internet. Mas Leon Denis, no livro O Problema do Ser, quando ele fala para a gente também sobre a reencarnação, ele traz uma parte aqui que ele fala sobre as vidas sucessivas, né? Ele fala sobre as crianças prodígio e hereditariedade. Então ele traz vários exemplos que estão registrados nas obras que ele até cita aqui no livro, e ele faz referência a vários deles, que é uma coisa impressionante, bem bacana. Vou dar uns exemplos para vocês. Mozart, que ele dá como exemplo, um dos exemplos, não vou nem dar todos, porque são muitos, né? Mas Mozart, por exemplo, que executou uma sonata de piano com 4 anos de idade e com 8 compôs uma ópera. Dá para a gente imaginar? Eu com 58 não consigo. Ele com 4 conseguiu. Olha que bonitinho. Então, onde que ele aprendeu isso, né? Aí ele fala também outro exemplo aqui. Paganini e Teresa Milanolo, bem pequenos, ainda tocavam violino maravilhosamente bem. Violino é difícil de tocar, hein? Ele bota outros nomes aqui que foram aplaudidos aos 10 anos. Michelangelo e Salvatore Rosa revelaram-se com talentos imprevistos. Pascal, com 12 anos, descobriu geometria plana. Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. E por aí vai. Ele foi trazendo vários exemplos aqui. Tem um, Henri Heineken, que com 2 anos já sabia 3 línguas, aprendeu a escrever em alguns dias e logo começou a pronunciar pequenos discursos.
De onde vem isso, gente? Né? Ele conta de um menino que mais ou menos de 2 anos e meio, quando descobriu pela primeira vez e por acaso suas aptidões musicais, e certa manhã, é o relato de alguém, né? Que a pessoa que percebeu isso, né? A mãe dele. Uma certa manhã ela ouviu tocarem aquela mesma área, quer dizer, uma música, né? Uma sonata, parecendo uma canção, que alguém tinha tocado em um determinado momento num cômodo vizinho. Porém, com tanto domínio e precisão, ele quis saber quem ousava tocar piano daquele jeito na casa dela. Ela tinha ouvido o vizinho e agora ela estava ouvindo dentro de casa. E aí, quando ela entrou no salão, viu o menininho dela tocando. E ele estava sentado em um banco alto, onde subira sozinho. E ao vê-lo, a mãe começou a rir e disse: Oi, mãe. Achei que aquilo. Aí a mãe achou que aquilo fosse um milagre. E por aí vai. Então, não é difícil hoje a gente perceber isso. E a gente vê muitas crianças trazendo mesmo talentos, possibilidades. E não são só essas habilidades, né, de fazer algo, de realizar algo. Eles trazem também as conquistas morais. Aí, antes disso, né, a gente estava conversando, o Marcos lembrou que a gente sempre usa um exemplo daquilo que a gente aprendeu, a gente não esquece. Então, por exemplo, se eu pedir a todos aqui para fecharem os olhos, não precisa, mas quem quiser pode fechar, que é uma experiência boa. Aí eu vou dizer assim: não imaginem um elefante cor-de-rosa, com bolinhas azuis e um laço de fita amarela amarrado no rabinho. Aí eu vou perguntar para vocês: o que vocês imaginaram? Mas sabe por que a gente imaginou isso? Porque a gente já sabe, né? Aqueles mais resistentes vão dizer assim: eu não pensei no elefante, eu pensei, mas já pensou, né? Olha só. Porque aquilo que a gente já sabe. Não tem como apagar aquilo, né? E o espírito também registra da mesma forma, né? Aquele que já tocou um elefante, ele vai saber, inclusive, qual é a textura, né? Aquele que já ouviu um elefante vai saber o som que ele faz. Então, assim, a experiência, depois que a gente aprende, não consegue mais tira da cabeça. Se eu falar aqui helicóptero, ninguém vai pensar numa barata. E quando eu falar barata, ninguém vai imaginar um golfinho, porque aquilo que a gente já sabe, né? Difícil é a gente conseguir buscar aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, a gente sempre fala para vocês, né, que a gente nunca vai contar o que é, mas a gente vai dizer assim: pensem agora num pompotês. Pode pensar no pompotês. Pensa, gente, no pompotês. Como assim? Vocês estão com cara de que não sabem. Como assim não sabem o que é um pompotês? Não adianta procurar na internet. Mas eu também não vou dizer o que é. Porque se eu disser, vocês não vão ficar com esse registro, que às vezes a gente cobra das pessoas saber uma coisa, né? Querendo que elas saibam, e a gente acha que elas sabem, mas não sabem. É como se eu estivesse agora cobrando de vocês saberem o que é um pompotês, né? Então, na realidade, quantas vezes até a gente desconsidera as pessoas por causa disso, né? Que a gente já acha que elas tinham que saber o que a gente já sabe, ou o que tinha que saber, e na realidade a pessoa ainda não sabe o que é isso, né? Então vamos lá. Esse esforço de nós observarmos que nós também já sabíamos, o que nós fomos aprendendo. Nós não vimos na mensagem inicial, que nós vamos fazer referências daqui a pouco, o benfeitor dizendo para a gente que esses jovens, né, eles misturam aquilo que eles já sabem com o aprendizado dessa encarnação. Mas eles trazem um recurso. Tanto é que nós estamos aí falando aqui sobre diversas circunstâncias, diversos conhecimentos que já trazemos. E muitas vezes, mesmo quando a família ou os educadores querem ensinar algo que não é legal, mas o espírito já tem como conquista, ele nega. Um exemplo que nós sempre damos aqui, né,
desculpe ser repetitiva, mas é porque é muito valioso. Nós temos um amigo que a mãe dele, quando ele era pequeno, pedia ele para ir na padaria. Ele devia ter lá uns 5, 6 anos, ele era muito novinho. A padaria era pertinho de casa. Aí ela mandava ele comprar aquele saquinho de leite. Só o pessoal assim da minha idade lembra, os mais novos não lembram, que hoje é tudo caixinha, né? Mas era o saquinho de leite que a gente tinha que ferver, né? Daí veio o ditado, não vai chorar pelo leite derramado, porque derramava, né? Era aquela coisa toda. Então, o que a mãe fazia? Pegava o leite, usava e deixava um dedinho. Pingava umas gotinhas de limão. O que acontecia com o leite? Talhava. Só que a gente podia ir lá na padaria trocar se o leite tivesse talhado, né? Aí ela mandava ele ir lá trocar. Aí ele dizia para ela o quê? Não vou. E ela dizia, vai, porque senão eu vou te bater. Ele apanhava, mas ele não ia. Onde que ele aprendeu isso? Foi nessa vida? Porque nessa vida, o que a mãe responsável pela educação dele estava ensinando era fazer isso, a ser desonesto. E ele, gente, essa conquista dele é tão firme, tão forte, que há alguns anos ele e a esposa foram morar num apartamento que um casal de idosos morava. Aí o casal desencarnou, eles foram morar nesse apartamento e tinha um armário embutido de madeira. E o filho que alugou para esse casal de amigos, né? E eles pediram se podia pintar o armário do quarto, esse armário embutido, porque estava muito envelhecido. E esse nosso amigo é muito caprichoso, lixou direitinho, o rapaz autorizou. Quando ele tirou a última gaveta de baixo, assim, para pintar, para ajeitar, ele encontrou uma caixa cheia de dólares e euros. Já sabemos o que ele fez, né? Porque ele já tinha como conquista. Ó, o filho não sabia, porque senão teria tirado. E os dois que sabiam, possivelmente, né, o casal de idosos, não estavam mais lá vivo, encarnado para reclamar. Podiam se tornar obsessores, né? Ele ia pagar um preço se ele ficasse com aquela quantia. Mas esse amigo devolveu. Olha só, a honestidade já é uma conquista dele, né? Ele até é complicadinho em algumas coisas, ele admite, mas isso que não foi nessa vida que ele aprendeu. E nem pelo exemplo do pai, porque o pai não era muito atuante, embora eu saiba, o pai até é honesto, mas com uma mãe pressionando. Então, essa é a confirmação que a nossa vida não começa agora. Porque seria até muito prático para ele fazer as coisas mais fáceis, mas na realidade não era assim que ele pensava e nem sentia. Então, olha lá o que Kardec ainda perguntou, ainda insistiu na pergunta, né? Ele ainda insistiu perguntando assim: a teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada. Quer dizer, não é uma mentira, né? Os conhecimentos adquiridos em cada existência, eles não se perdem. O espírito, desligado da matéria, sempre se lembra deles. Durante a encarnação, pode esquecê-los. Em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles lhe resta auxilia o seu adiantamento. Sem isso, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que ficara na precedente. Então, veja, olha que legal. Ele está dizendo aqui, e em várias respostas aqui e no Evangelho vamos encontrar, que os espíritos falam para a gente que o que a gente traz de consciência que a gente traz de recordação são as nossas tendências instintivas e a voz da consciência. Então, aquilo que a gente praticou muitas vezes e que até a gente se comprometeu, muitas vezes a gente vai repetir nessa encarnação. Assim como a conquista do nosso amigo, nessa encarnação ele manteve, a mãe, por exemplo,
pode ser, eu não sei com quem ela aprendeu, mas pode ser que ela tenha trazido esse hábito da desonestidade, esse vício moral, de outra encarnação também. Pode ser que a mãe dela tenha se esforçado em mudar e ela não mudou. Pode também acontecer. Mas se nessa vida ela ainda está encarnada, se nessa vida ela não mudar esse padrão de atitude, ela pode desencarnar, vai sofrer as consequências e é uma possibilidade dela retornar fazendo a mesma coisa em outra vida, né? Até receber uma lição bem dura, que aquilo fique tão registrado e que ela não queira mais usar a desonestidade como uma atitude normal, né? Então, quando ele traz para a gente aqui, ele fala quando ele falou lá daquilo que a gente tem como a percepção e como conhecimento, a gente traz, às vezes, até essa percepção equivocada. Ainda não entendeu a verdade, mas se em outras encarnações a pessoa entendeu dessa forma, ela pode querer repetir dessa forma. Eu estou achando vocês bem resistentes, hein? Porque tem um monte dos nossos colaboradores também, tudo isso faz parte da natureza, e é um bom sinal que vai ter uma boa época de calor, né? Então, vamos agradecer, eles estão anunciando para a gente isso aí. Mais adiante lá, a gente vai ver na 393, quando Kardec perguntou sobre o esquecimento do passado, e os espíritos vão falar exatamente isso, né? Que essa intuição de que a gente não deve fazer vai nos ajudar muitas vezes, mas é preciso que a gente trabalhe com a escolha. Porque se nós lembrássemos do passado, muitas vezes, além de sofrermos, né, nós poderíamos fazer escolhas que já não seria a nossa proposta de mudança, né? A nossa proposta é mudar. E, por exemplo, eu costumo pensar isso, né? A misericórdia de Deus é tão grande que através da reencarnação a gente aprende a perdoar sem saber que está perdoando. Quer ver? Quando vem um filho que foi o nosso inimigo na vida anterior, eu posso até ter algumas divergências, algumas dificuldades com ele, mas no papel de mãe, pelo instinto maternal, eu vou cuidar dele, eu vou renovar essa minha relação com ele, né? Mesmo que aquelas sensações desagradáveis ainda persistam. Olha só, mas se eu lembrasse o que ele me fez ou o que eu fiz para ele, talvez a minha memória ali fizesse eu acionar sentimentos de repulsa. E eu não ia conseguir, né, ser uma boa mãe. Aí vamos lá. Ele pergunta também, Kardec, se deve haver, então, assim, uma grande conexão entre as existências sucessivas. E aí os espíritos responderam, nem sempre tão grande quanto poderia supô-lo, porque as posições são frequentemente muito diferentes e no intervalo, entre elas, o espírito pode progredir. Ele dá referência da questão 216 que estudamos semana passada. No plano espiritual, a gente também pode progredir. A gente pode aprender tanta coisa, mudar o nosso padrão de pensamento. Quando a gente reencarna, a gente já está muito diferente daquele ponto que a gente partiu. Estávamos no estudo, o Marcos fez uma lembrança muito boa também do André Luiz, né? Quem conhece a história de André Luiz encarnado, no momento em que ele desencarnou, toda a trajetória, toda a intenção, todo o interesse, toda a busca de conhecimento, né? Que, como diz Emmanuel, ele foi o nosso peixinho vermelho. Quem leu o livro, né? No Nosso Lar, né? Que tem o peixinho vermelho, que é lá, que Emmanuel conta a história do peixinho vermelho que está lá num lago, e aí ele tem vontade de sair de lá, porque não vai acontecer nada diferente, e lá só tinham peixes gordos, todos ali parados, e aí o peixinho vai e decide emagrecer para passar pelo ralo, e aí ele conhece os rios, ele conhece o mar, e ele volta para chamar os outros peixes para conhecerem também. Se vocês nunca leram, leiam, é muito bonitinha essa história. Foi o que o André Luiz fez com a gente, né? Quando ele chegou no plano espiritual. E ele teve vontade de expor para a gente tudo isso que a gente tem nas obras dele, né? Olha só, ele trouxe o entendimento de que aquilo que acontece na vida espiritual, ele trouxe tudo isso de uma forma mais clara para a gente.
né? E está convidando constantemente. Então, só esse trabalho que ele realizou também já transformou ele. Numa próxima encarnação, ele vai pedir, claro, para passar por experiências de acordo com que as faltas cometidas, tudo isso vai acontecer, mas ele já virá muito diferente. Nós temos nos livros Céu e Inferno também vários casos, o caso do morador de rua, né? Situação de rua, chamado mendigo naquela época, principalmente os Lisgow, ele também foi duro, foi cruel e passou por uma vida dura. Ele pediu, depois de ficar muitos anos, não me lembro quantos, no plano espiritual sofrendo, ele reencarna e ele faz o bem a ponto do dia que ele desencarnou a cidade parar para o desencarne, para reverenciar, como mendigo. Ele fazia mal numa encarnação e na reencarnação seguinte ele fez muito bem. E passou por muitas dificuldades. Depois vocês leiam lá. Então, no plano espiritual, o espírito pode progredir sim. Aí ele também, Kardec perguntou a origem dessas faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos. É o que nós já falamos ainda há pouco, né? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas, mas do qual ela própria não tinha consciência. De onde quer que venha? A pergunta dos espíritos, né? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de vestimenta, né? Aí, vamos lá. Ele pergunta para a gente também, ele perguntou para os espíritos, mudando de corpo, pode-se perder algumas faculdades intelectuais, não ter mais, por exemplo, gosto pelas artes? Pode acontecer, sim. Justamente porque, olha que ele fala duas coisas. Sim, se maculou essa inteligência ou dela fez mau uso. E aí a gente vai lá na questão 373, quando os espíritos, Kardec perguntou sobre o idiotismo, a loucura, que é aquela desorganização mental, né? Ou o processo de demência, que antigamente era chamado de idiotia, hoje tem outras nomenclaturas, ou a loucura. E aí os espíritos falam que é uma expiação imposta, olha que interessante, justamente para ter uma parada temporária. Olha só, o espírito que quer fazer o mal e faz o mal constantemente. Então ele está encarnado, ele faz o mal. Ele desencarna, continua fazendo mal. Reencarna de novo, faz o mal. Desencarna, faz o mal. Como é que ele vai aprender o bem? Como que ele vai aprender a sensibilidade? Como ele vai desenvolver outros sentimentos se ele está repetindo? Aí o que os espíritos falam? A parada temporária. Então o espírito vem sem a capacidade intelectual e ele vai depender de outras pessoas, ele não vai conseguir se movimentar, ele não vai conseguir realizar, mas ele vai viver aquela angústia. Daí alguém vai cuidar dele, alguém vai dar carinho, alguém vai demonstrar afeto. Ele vai desenvolver a sensibilidade que em outras experiências ele não desenvolvia, porque ele só estava preso ao mal. Isso não é genial? Isso não é só de Deus mesmo, gente? Olha só, não maltratou, mas deu uma parada. E ainda deu direito de receber carinho. Olha só. Porque sempre tem alguém que vai fazer um carinho. Pode ter uma família malvada, pode ter uma família indiferente, mas vai ter alguém que seja uma enfermeira, que seja uma tia, que seja uma irmã, que seja um irmão, que vai dar carinho. Tem um livro chamado Deficiente Mental, porque fui um, que fala vários casos de espíritos que viveram a experiência da deficiência mental e eles contam como foi. A maioria deles faz referência a alguém que cuidou com muito carinho. Olha que legal. No plano espiritual, alguns até falam por que eles vieram deficientes mentais e outros até conseguem também dizer o que vai acontecer, o que eles vão pedir para uma próxima encarnação, né? Para poder, agora cientes do que fizeram no passado, experimentar fazer diferente. É muito legal. São casos assim, né, que você não precisa ler tudo de uma vez, escolhe um e vai lendo. É muito bacana. Mas lembrando,
muito importante, não são todos os espíritos com deficiência mental que têm esse comprometimento, tá? Esse é um recurso divino para aqueles que precisam. Mas nós temos conhecimento através da espiritualidade de o espírito que veio numa família. Esse espírito foi tia do companheiro e veio ali no casal para ajudar o casal. E aí ela doente, recomendaram levar à casa espírita, e aí ela ia para a casa espírita, eles levavam. Quando ela melhorava, eles se afastavam. Aí ela piorava. Aí voltava. E pelo o que o espírito falou, era para ela viver pouco tempo. Mas ela aumentou um pouco mais essa experiência para dar continuidade ao auxílio dos pais. Semeou bastante coisa, né? Vamos ver agora como é que os pais vão aproveitar. Ela já está desencarnada. Então, não são todos os espíritos, né? Muitas vezes o espírito pede mesmo para depurar, porque é uma experiência de contenção, né? É uma experiência de muita angústia. Como hoje nós estamos vendo o Alzheimer, né? Que também é uma experiência para o espírito dolorosa, precisa de muita força e para aqueles que estão ao redor, né, gente? Quem convive com pessoas nessa situação também passa, como diziam os antigos, uns bons pedaços ali, né? É uma dor, é uma angústia, mas que também dá um salto muito grande, tá? Então ele fala que sim, né? Pode perder algumas dessas faculdades. E ele diz também que uma faculdade pode, além disso, adormecer durante uma existência, caso o espírito queira exercer outra, com a qual esta não tenha relação. Então, ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Eu não me lembro do artista aí, Marcos Talone, mas é um antigo Chopin. Obrigada. Ah, deu cola lá. É bom, né, ter a cola aqui perto. Chopin. Ele já teve uma reencarnação em que ele não foi músico, depois, né, daquela que ele foi músico, não é isso? Dona Ivone Pereira que nos conta no livro Devassando Invisível. Lá tem o relato dele, é bem bacana também. Então, vejam, às vezes aquela faculdade fica adormecida para o espírito desenvolver outras, né? A gente sabe, por exemplo, que esses espíritos, até nos relatos que Leon Denis traz, muitos daqueles espíritos que nós falamos, né, eles desencarnaram cedo. Ou seja, muitos deles devem ter vindo para cumprir sua parte, mas também para chamar a atenção da humanidade. Opa, tem alguma coisa que acontece antes, né? Então, da mesma forma, nós temos aquela história que se tornou um filme, um livro, chamado Minha Vida Noutra Vida. Não sei se vocês já viram o filme, vale a pena. É muito bonito também, né? Em que ele, criança, ele a mãe, perdão, a mulher, quando criança, né, ela desenha um lugar e tudo mais, como se aquilo realmente fosse uma recordação, e depois ela consegue encontrar aquele espírito que foi o filho dela, né? É uma história muito bacana, vale a pena vocês assistirem também. A Arete Guimarães também fala de uma criança que foi uma psiquiatra que se dizia ateia, né? Ela não acreditava em nada, mas ela recebeu uma criança com 5 anos de idade com depressão, que antes era muito alegre e começou a não querer se alimentar, não querer brincar, e foram pesquisar. E ele, que sempre gostou de coisas de bombeiro, ele passou a dizer que ele estava muito triste. Quando ela perguntou, ele disse: eu estou muito triste porque eu estou sentindo muita saudade. Mas você está sentindo saudade do quê? Da minha esposa e dos meus filhos. Como assim? Aí ele deu o número social que chamam, né, lá nos Estados Unidos, o número do seguro social. E deu o nome, que o nome dele era Mark, capitão dos bombeiros. E aí foram pesquisar e realmente o Mark tinha desencarnado do jeito que aquela criança contou. E aí a psiquiatra que queria mudar a cabeça dele, segundo ela, dar um choque de realidade, como se aquilo não fosse verdade, acabou confirmando. Ligaram para entrar em contato com essa ex-esposa dele
e perguntaram se ela podia. E assim que chegou, ele com 5 anos, quando ninguém falou que ela ia chegar lá, não avisaram para ele que ela ia chegar. E quando ela chegou, ele já chamou ela pelo nome e começou a conversar com ela, perguntar pelos filhos e foi falando coisas que só eles sabiam, inclusive que ela tinha um sinal na parte interna da coxa que só ele e o médico sabiam. Olha só, diz que isso está relatado num livro, né? Eu não sei o nome do livro, a Anete Guimarães também não entende muito bem, Helen Beck, nome da médica, mas olha só, enfim, todas essas situações, né, são justamente para confirmar essa continuidade. Ah, no caso dele, detalhe, no caso dele, depois que ele conversou com ela e tudo mais, eles se despediram, entendeu que ia para casa, não sei o quê, tudo foi acalmando, pronto, ele esqueceu. E depois ele seguiu a vida dele, mas ele saiu daquele processo de depressão. Era saudade mesmo que ele estava sentindo. Olha que coisa interessante, né? Depois passou aquele momento. E muitos já relataram isso, que depois que a criança lembra nessa fase, eu tenho uma amiga que ela dizia assim, que a filha dela falava assim, ô mãe, várias vezes ela falava, ô mãe, naquela época em que eu era sua mãe, acontecia isso assim, assim, assim. Mas ela falava coisas tão interessantes que essa minha amiga achou que realmente ela estava falando. E um caso muito, muito de misericórdia de Deus, gente. Muito de misericórdia de Deus. No encontro que estávamos apresentando lá no Leão Denis, uma companheira chegou dizendo para gente que ela estava indo ali por causa do neto, que o neto queria aprender sobre doutrina espírita, sobre aquelas coisas que se falava ali, mas o filho dela era um pouco resistente. Aí ela foi lá nos procurar para conhecer e para levar para o neto. E olha o que aconteceu. Ela tinha 2 filhos. O filho dela, um dos filhos dela, um dia ela passando na rua, o filho se soltou da mão dela e atravessou. E o caminhão passou por cima dele e ele desencarnou. Olha, só de pensar a gente já sente a dor, né? Imagina, você está dando a mão pro seu filho larga, sai correndo, o caminhão passa em cima ali na sua frente. 5 anos. Ela sofreu muito, muito. Passaram-se os anos, o filho dela casou, o outro filho casou, e aí um belo dia, quando ela passava no mesmo lugar com o neto, de mão dada, o neto falou assim: vó, não foi aqui que daquela outra vez que eu era seu filho, que eu larguei a mão, atravessei a rua e o caminhão me atropelou? Aí ela foi perguntar ao filho se ele tinha contado essa história, porque poderia ser. Ele falou: mãe, nós nunca tocamos nessa história aqui dentro de casa. Ela soube quando nós começamos a namorar, que eu contei o episódio. Nunca mais. Olha bem que coisa. Então, essa lembrança dele, né, nessa idade, acalmou o coração daquela avó, gente. Olha que coisa boa, né? O filho dela estava ali de volta, né? Isso é misericórdia de Deus, né? A gente, com a doutrina espírita, vai entendendo, né, que se Deus permitiu que uma criança desencarnasse naquela idade, tem um propósito muito maior do que a gente pode imaginar, né? Porque a dor é muito intensa, inclusive, como falamos aqui, para todos que amam essa criança. Mas olha a misericórdia de Deus, que a gente nunca se afasta, né? Se não se encontrar aqui nessa vida, vai se encontrar no plano espiritual, vai se encontrar numa outra encarnação. Esses laços permanecem juntos, né? Bom, aí fechando aqui mais um pouquinho, né? Que o tempo está passando muito rápido. Nós vamos ver aqui, Kardec perguntando uma coisa importantíssima, né? Se é uma lembrança retrospectiva que um homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus, que isso tem que, é algo importante, tem que é uma coisa forçada, mas é importantíssimo que a gente tenha essa ideia de Deus e ajude aqueles que estão ao nosso lado a fortalecer essa ideia que é inata, mas que os espíritos vão falar aqui, ó. E o pressentimento da vida futura. Olha a resposta. É uma lembrança que ele conservou do que sabia como espírito antes de ter encarnado, mas o orgulho abafa com frequência esse sentimento.
Daí a importância da evangelização para ajudar a desenvolver essa ideia e sentimento em relação a Deus. Quando a gente traz o filho da gente, o neto, o sobrinho, o filho do vizinho e tudo para a evangelização, a gente está ajudando a regar esse sentimento, essa ideia de Deus que provavelmente será o sustentáculo único nos momentos de maior aflição. Quando a gente estuda aqui sobre a lei de adoração, quando Kardec perguntou para os espíritos se a adoração é um sentimento inato, se é o resultado do sentimento inato ou o resultado de ensino, os espíritos responderam sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Então, muitas pessoas que dizem não acreditar em nada, no momento de extrema dor, elas podem começar a acreditar em Deus. Por quê? Porque vai ser naquele momento o único a poder salvá-la, né? Tem até um fato curioso, que meu esposo sempre conta de um colega que disse que ele e um amigo que se dizia ateu, uma ocasião, jovem, por uma circunstância lá, foram colocados dentro do camburão. Foram para a delegacia. E nesse desespero, o amigo dele, que era católico, né, devoto de um santinho, puxou a carteira, tirou a foto do santinho e começou a rezar. E o outro, que se dizia ateu, o que você está fazendo? Eu estou rezando aqui para o meu santinho me proteger. Aí o outro, então deixa eu pegar também na pontinha aí para ele me ajudar. Então, no momento do desespero, muitos se dobram, né? Porque é o único que pode protegê-lo, né? Então, a gente precisa ajudar as nossas crianças, que a gente vai fazer referência rapidinho aqui, ó. E a última, quando ele fala, será que essa mesma lembrança se deve a certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E aí está uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, porém ela é frequentemente falseada pelos preconceitos e a ignorância, a ela se mistura também a superstição. Então, quanto mais esclarecimento, quanto mais nós ajudarmos, e a gente volta aqui ao convite do benfeitor Emmanuel, que trouxe para a gente essa mensagem, nos estimulando a ajudar o que ele chama de jovem, está considerando o espírito que ainda está nesse retorno, né? Desde a criança até o jovem que não conseguiu ainda lidar muito bem com isso, ou que não esteja equilibrado, e até o que está equilibrado. Nós estamos vivendo num momento tão vulnerável, de tantas influências, que antes as influências eram da porta de casa para fora. Dentro de casa, a gente controlava a televisão, a gente ligava no canal que a gente queria. Hoje, através desse aparelhinho, através da internet, as influências estão muito mais poderosas. E nós estamos vivendo num momento de transição. Então, quando ele fala aqui da ansiedade e das flagelações que esses espíritos vivem, né? A gente precisa ajudá-los e a gente precisa se comprometer. Se comprometer com a gente e se comprometer com Deus, porque nós somos instrumentos de Deus. E cada vez que a gente pensa sobre isso, que a gente lê uma mensagem, acorda dentro da gente a nossa responsabilidade, porque nós podemos fazer sim. Olha, às vezes a gente pelo coração adota alguém, vamos dizer assim, é aquele jovenzinho que a gente está vendo fazer bobagem e a gente convida ele para fazer uma coisa bacana e diz para ele, viu, você é capaz de fazer. Eu na sua idade, eu fazia até algumas coisas que alguém me ajudou e hoje é tão legal porque eu me sinto feliz em fazer. Pegar uma jovenzinha que está lá tão preocupada com a estampa e mostrar para ela que existem mais valores, vamos conversar sobre uma coisa bacana. Tudo isso cria um vínculo que, olha, muitas vezes na mesa mediúnica, os espíritos que chegam lá um pouco perdidos, a gente sempre pergunta,
Mas será que nunca teve ninguém para te ajudar? Não, meus familiares, além dos familiares, um tio, uma tia, uma avó, um vizinho. Ah, tinha sim. Tinha aquele amigo do meu pai que sempre conversava comigo quando a gente ia nas festas, que ele me ensinou muitas coisas legais. Olha só, então nós podemos ser instrumentos, é só a gente ter vontade, né? E participar dos trabalhos, né? E aí, fechando aqui, ele lembra a gente que cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço da humanidade. E todo menino e moço transviado, ou seja, aqueles que não conseguiram seguir o caminho reto, é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu e deslustrou. A humanidade somos nós. Eu vou medir o meu nível de humanidade se eu conseguir me tornar instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. E é muito mais fácil, embora pareça que não, educar um jovem, uma criança, do que aqueles que já estão mais idosos, mais velhos, né? Não idosos, os mais velhos que estão com aquele sentimento ainda de poder e controle de tudo. Então, o tema de hoje precisa que a gente entenda que são espíritos que vieram para crescer e para progredir. E nós estamos comprometidos com eles. Não só os nossos, que até ele fala depois, né? Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Mas é preciso velar e compreender e velar. Então, ó, todo mundo que ouviu isso aqui, que nem eu estou ouvindo, que eu estou falando, já estamos assinando aí um contrato de adotar 1, 2, 10, 1000. Todos aqueles que estiveram ao nosso lado para a gente ajudar, tá bom? Que Jesus nos abençoe a todos e que seja uma meta nossa. Graças a Deus. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Que você volte sempre. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião com a leitura do Evangelho, que é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o item 9 e 10 que nos fala o arqueiro e a trave no olho. E diz assim: Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: Deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 7, itens 3 a 5. O item 10. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si, considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente, como um homem, bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir, ao mesmo tempo, suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes.
Pode-se encontrá-lo na base como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E assim vamos pedir os médiuns que se desloquem, tomem suas posições. Façamos nossas preces íntimas. Vamos pacificando nossos corações, nossos pensamentos. Então vamos unir os nossos pensamentos, nossos corações, dizendo assim: Mestre amado, mestre querido, benfeitores espirituais desta casa, nosso ministro Clarencio, nesta hora, Senhor, no momento dos passes, rogamos ao teu coração, Senhor, a paz, a energia renovadora, a fortaleza, a coragem a nos envolver, Senhor, através dos médiuns aqui presentes. Que o teu amor e a tua luz possam nos favorecer o equilíbrio físico e espiritual, Senhor. Abençoa, assim, o momento dos passes. Muito obrigada, graças a Deus. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai, nos envolva a todos nesse momento especial, como o momento dos passes. Jesus nos alerta que antes de você tirar um cisto pequeno dos olhos do seu amigo ou apontá-lo a ele, tire ou aponte você o seu. Olhemos para nós primeiro, nos aperfeiçoemos para que possamos ter autoridade real a falar algo com alguém sem ferir, magoar, e sim com muito amor e compaixão. Precisamos ser mais tolerantes, mais compreensivos. Isto irá nos ajudar na tarefa que Jesus nos indica. Como? É simples. Olhando o outro sob estes aspectos, lembrando que ele está na caminhada tanto quanto nós, que também possui uma série de imperfeições que temos. Educar é preciso sim, mas antes de sermos o educador do próximo, devemos nos corrigir. Devemos lutar contra os nossos sentimentos ruins, contra as nossas más inclinações. Quando Jesus fala em tirar as traves dos nossos olhos, é você se limpar, tirar os pensamentos ruins da sua cabeça. É mudar a forma de pensar. É ver primeiro o lado positivo da pessoa e não aquilo que ela precisa se aperfeiçoar. Todos nós temos um lado bom. Emmanuel nos lembra até mesmo os irmãos mais equivocados em suas escolhas, onde a maldade prevalece, também têm. Mal ou bem, temos a tendência de ver sempre o lado ruim da pessoa. O que ela faz de errado, no que ela é incoerente, nos pensamentos que tem, etc. Mas ela tem o seu lado bom também. E passamos a perceber isso, o ruim deixa de incomodar a gente. É neste momento que conseguimos limpar os nossos olhos, tirando a trave que nos impede de ver melhor. Não podemos esquecer que o principal é o nosso caminho.
Se sairmos dessa vida sem mais termos esse tipo de comportamento, já está ótimo. Assim também, se conseguirmos mudar as nossas tendências ruins. O orgulho é que nos faz sentir assim. O orgulho vem do ego, vem do egoísmo, que traz consigo o nosso instinto de sobrevivência aguçado, que tenta se manter vivo a qualquer custo. O ego faz parte do que somos. Não devemos ignorá-lo, muito pelo contrário. Devemos prestar atenção em suas reações que descambam em mecanismo de defesa que muitas vezes fere o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala em orgulho, que ele é o causador disso tudo. Mas devemos sempre lembrar que orgulho é filho do egoísmo, da necessidade que o ego tem de se manter. Kardec nos diz que esse tipo de comportamento é contrário à verdadeira caridade, e muitas vezes não é que praticamos, sim aquela que possui segundas intenções. Ele fala que esta é uma caridade que se anula e o seu objetivo é sempre ver o próximo bem e não a satisfação do seu próprio eu. A verdadeira caridade tira a trave dos nossos olhos e quando ela perde seu objetivo essencial, se invalida. Isso acontece à medida em que haja algum desvio em sua proposta. Pode ser que o caridoso esteja visando um muito obrigada ou até mesmo a compensação material. Na verdade, não está se fazendo caridade, e sim um investimento. A verdadeira caridade altruísta não exige nada em troca. Ela vem de dentro, vem de coração, que já possui um amor instalado dentro dele. Precisamos vencer essa má inclinação. Nossa busca visa colocar na consciência sentimentos mais nobres, como calma, amor, compaixão. Com isto, nossa visão perante as coisas, em especial com relação ao outro, que queremos, entre aspas, consertar, fica mais amorosa. E o que interpretamos como conflito, quando a angústia que faz com que o ego dispare seus mecanismos de defesa, perca esta característica. Tenhamos mais amor em nossos corações e que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Obrigada, mestre amado. Obrigada, benfeitores amigos, pela nossa noite, pelo nosso estudo, pela nossa reunião, por tudo que aqui hoje recebemos, nos cursos, nos estudos anteriores, na oportunidade do aprendizado constante. A certeza que o aprendizado nos ampliará o conhecimento e entendimento, favorecendo-nos a compreensão do mundo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa os companheiros encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Que o teu amor, a tua luz, as tuas bênçãos de paz, de harmonia, envolvam cada coração. E que amanhã, no encontro destinado aos divulgadores da doutrina, tenhamos uma manhã de aprendizado, de renovação, também de conhecimentos renovados. Obrigada, mestre amado. Leva-nos em paz e segurança aos nossos pontos de origem. Despede-nos, mestre, na tua paz. Graças a Deus.